Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo à disciplina de Estrutura das Demonstrações Contábeis. Estamos, então, na nossa primeira aula, onde vamos conhecer sobre balanço patrimonial, vamos também entender os primeiros aspectos relacionados ao contexto que é trazido dentro das estruturas das demonstrações contábeis. Vamos visualizar os tipos de demonstrações contábeis, explorar, discutir um pouco a respeito. Eu espero que você aprecie as nossas aulas, a aula de hoje também. Aproveite para enviar as suas perguntas, as suas dúvidas durante a nossa aula. Eu sou o professor Eric Ferreira, bacharel em Ciências Contábeis e também mestre em contabilidade. E quando a gente fala a respeito das estruturas das demonstrações contábeis, estamos preocupados em compreender como elas são estruturadas, são organizadas, qual que é a importância dela, a utilidade das demonstrações contábeis, ok? Então, as estruturas das demonstrações contábeis visam demonstrar o posicionamento patrimonial, de desempenho, posicionamento econômico e financeiro das organizações, visam retratar a realidade de como é a realidade das empresas, ok? Nesse sentido, eu convido você para acompanhar comigo no slide os objetivos da nossa disciplina. Então, a disciplina de Estrutura das Demonstrações Contábeis visa despertar o aluno, só um momento, despertar o aluno para a importância da contabilidade dentro do mercado globalizado. Então, nós temos uma palavra muito importante que é o contexto globalizado, mostrando as adequações da contabilidade brasileira dentro das normas internacionais de contabilidade. É importante ter em mente a palavra globalizado. Por que globalizado? Por conta do processo de convergência das normas internacionais da contabilidade, ok? Além disso, em nossa disciplina, você vai conhecer as estruturas das seguintes demonstrações. Nós temos o balanço patrimonial, uma demonstração bastante conhecida, é uma das principais demonstrações do conjunto de demonstrações que temos listados. Nós temos também a demonstração do resultado do exercício, conhecida também como demonstração do resultado do período, ok? A gente pode retratar esta demonstração pela sigla DRE, é conhecido como DRE. Depois disso, nós temos a demonstração do lucro ou prejuízo acumulado. Podemos abreviar como DLPA, ok? Então, nós temos a DLPA, uma outra demonstração que vai evidenciar o lucro ou prejuízo acumulado. Depois disso, teremos também a demonstração do resultado abrangente, conhecido como DRA. Essa demonstração ela vai expandir as informações de resultado da DRE, vai trazer outros resultados que são, como o nome já fala, abrangente, mas que a empresa possua também. Nós temos a DMPL, conhecida como demonstração das mutações do patrimônio líquido. A gente pode colocar aqui então, colocar aqui do ladinho, DMPL, ok? Então perceba que nós temos algumas siglas para representar as demonstrações. O balanço patrimonial podemos chamar de BP, balanço patrimonial. Depois disso, teremos também, vamos conhecer, a demonstração dos fluxos de caixa, conhecido como DFC. Então, essa demonstração, por exemplo, é uma demonstração que vai evidenciar as movimentações do caixa da entidade e foi trazida ali à tona pelo processo de convergência das normas. Teremos também a demonstração dos valores adicionados, conhecida como DVA, que vai evidenciar a riqueza gerada pela entidade. E por fim, nós temos as notas explicativas, que não é uma demonstração em si, mas é um complemento às demais demonstrações. As notas explicativas vão trazer detalhes adicionais, informações complementares às demonstrações contábeis, trazendo um maior detalhamento contido ali das demonstrações, ok? Muito bem.
Em relação à nossa aula de hoje, nós temos como objetivos discutir as alterações inseridas na contabilidade pela Lei 11.638, conhecida como Lei das SAs, ok? Houve uma espécie de atualização, podemos colocar assim, da Lei 6.404 de 64, trouxe então, houve então a Lei 11.638 de 2007, que trouxe novidades a respeito das normas contábeis, trouxe novidades para o processo de convergência. Então, nesse sentido, nós vamos discutir também a convergência das normas. O Brasil, ele passou por esse processo de convergência. Vamos entender também a definição dos elementos patrimoniais. Como eu falei no início da aula, vamos explorar na nossa aula de hoje o balanço patrimonial e entender a sua estrutura, tanto do lado do ativo quanto do lado do passivo. Além disso, vamos apresentar a estrutura em si do balanço patrimonial, ok? Então, quando a gente fala a respeito do processo de convergência das normas, um processo que começou por volta do ano de 2005, ali com a criação dos CPCs, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, houve uma preocupação muito grande naquela época a respeito do aspecto normativo das normas brasileiras de contabilidade. Como que era a contabilidade naquela época? O Brasil começou a se preocupar em converger as suas normas para as normas internacionais, porque isso propicia uma maior base de comparação das informações brasileiras com as informações de outras entidades que não estão mesmo no país. Então, isso foi um dos benefícios. Outras mudanças que são trazidas pelas normas, pelo processo de convergência das normas internacionais, foi, por exemplo, a introdução da DFC em substituição a uma outra demonstração que já está em desuso, que não é mais divulgada, que é a DOAR, a demonstração das origens e aplicações de recursos. A DFC, ela traz uma evidenciação acerca dos fluxos de caixa da entidade. Ela vai mostrar em detalhes como estão as operações de caixa da organização. Temos também, como por exemplo, a DVA, a demonstração do valor adicionado, que vai trazer elementos da riqueza gerada pela entidade. Ok? Então, acompanhe comigo no slide para entendermos mais sobre esse contexto. Então, nós temos a Lei 11.638 de 2007. Essa lei, ela é considerada como um marco nesse processo de convergência, pois essa lei, ela traz elementos que vão olhar ali para as normas internacionais de contabilidade e vai agregar dentro dela esses elementos contidos nas normas internacionais, trazendo mais atualização para a contabilidade. Nós temos também a Lei 11.941 de 2009, que também vai trazer um complemento, uma espécie de atualização da lei anterior. Então, nós temos duas leis aqui muito importantes que vai estar presente nesse nosso contexto, nesse nosso assunto da estrutura das demonstrações contábeis. São leis bastante importantes. Vai influenciar também as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, a 1255 de 2009 e também a 1418 de 2012, que vai trazer elementos a respeito das pequenas e médias empresas. Como deve ser, então, a contabilidade nas pequenas e médias empresas. E quando a gente pensa a respeito da contabilidade, da estrutura das demonstrações contábeis, é importante ter em mente, como contador, que as demonstrações contábeis vai retratar ali a posição patrimonial de desempenho. Quando a gente fala posição de desempenho, estamos nos referindo à DRE, demonstração do resultado do exercício. Quando falamos do posicionamento patrimonial, estamos nos referindo ao balanço patrimonial. Então, todas as demonstrações conforme
o seu objetivo, apresentar uma parte da realidade da empresa e seu conjunto como um todo, o conjunto das demonstrações contábeis, ele forma, por assim dizer, uma única peça que retrata ali a atuação da administração. Então, é importante que toda essa informação trazida pelos relatórios seja consistente, seja confiável, seja tempestivo também. É por isso que temos, como por exemplo, o CPC 00, eu convido você a acessar depois o cpc.org.br, onde você consegue ter acesso aos pronunciamentos contábeis. Pelos pronunciamentos contábeis, podemos entender mais como funciona, então, as estruturas, como funciona a informação contábil. A informação contábil, ao ser reportada, ela deve ser confiável, deve ser relevante, ter uma representação fidedigna para que expresse corretamente a realidade da empresa para seus usuários, ok? A contabilidade ela vai servir aos usuários, ajudando os usuários na tomada de decisão. E quando a gente fala de usuários, podemos ter tanto usuários externos da contabilidade, como por exemplo bancos, fornecedores, quanto também usuários internos, como os donos das empresas, como os sócios das empresas, ou a própria controladoria, o controller interno da empresa é um usuário interno. Então, todos eles são usuários da informação contábil. E como contador, é necessário termos uma preocupação em relação à estrutura das demonstrações contábeis, pois afeta muito a maneira como se apresenta uma determinada informação, a maneira de apresentar uma determinada informação, ela é muito relevante, ok? Vamos voltar para o slide para entender também que nessa mesma época de 2005, 2007, onde foi criada a lei, nós temos também a criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC, como eu acabei de mencionar. Então, temos uma perguntinha aqui. Quando foi criado o CPC, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis? Ele foi criado através desta resolução, 1055 de 2005, 2 anos antes da emissão da atualização da lei das SAs, pelo Conselho Federal de Contabilidade, ok? Então, o Conselho Federal de Contabilidade criou o comitê, que é composto por vários tipos de várias entidades, como o próprio Conselho Federal de Contabilidade, o Ibovespa, por exemplo, também faz parte desse comitê que vai emitir normas de contabilidade, vai estudar, preparar e emitir normas de contabilidade, ok? Então, nós temos o CPC como também um elemento fundamental. Então, nós temos, por exemplo, no site do CPC, várias informações a respeito das informações contábeis, das demonstrações contábeis. Nós temos, por exemplo, o CPC 26, ao qual você pode acessar da sua casa para entender, por exemplo, como funciona a apresentação das demonstrações contábeis, ou então o CPC 00 para compreender com mais detalhes o significado das informações qualitativas que estão inerentes à informação contábil. Então, nós temos vários tipos de CPC que vai nos auxiliar para entender as demonstrações contábeis, para entender a contabilidade. Então, um contador, por exemplo, ao elaborar notas explicativas, que são informações complementares às demonstrações contábeis, vai traduzir ali nas notas explicativas as bases que ele utilizou, como, por exemplo, a lei, que é uma das bases que o contador utiliza para o seu trabalho como contador, e também os CPCs, os pronunciamentos contábeis. Então, os pronunciamentos contábeis, eles já sofreram o processo de convergência das normas. Então, os CPCs seguem as normas internacionais, já estão ali acompanhando, inclusive, as mudanças, novas mudanças que ainda estão ocorrendo. Os CPCs anda periodicamente acompanhando essas mudanças, ok? Vamos voltar ao slide, então, para vermos que em relação à apresentação obrigatória. Então, como nós vimos em relação ao objetivo, nós temos várias demonstrações contábeis, o balanço patrimonial, a DRE, a DRA, etc.
existe uma obrigatoriedade em relação a essas demonstrações. O balanço patrimonial e a DRE são de caráter obrigatórias para qualquer tipo de empresa. Então, as duas demonstrações fundamentais para qualquer tipo de empresa que as empresas devem elaborar são o balanço patrimonial e a DRE. Nas demais demonstrações existem peculiaridades. Por exemplo, a DRA. A DRA ela pode ser substituída, no caso, pela DLPA, no caso de pequenas e médias empresas, e é de caráter obrigatório para as empresas em geral e para as SA de capital aberto. A DLPA, ela é obrigatório se substituir a DRA ou a DMPL para as pequenas e médias empresas. No caso das empresas em geral e nas SAs de capital aberto, pode ser substituída pela DMPL. E a DMPL pode ser substituída pela DLPA no caso das pequenas e médias empresas, ok? Sendo de caráter obrigatório para as empresas em geral e SA de capital aberto se substituir a DLPA. Por que essa questão de se substituir? Nós vamos ver nas nossas próximas aulas que a DMPL ela pode conter dentro dela a DLPA. Então, por isso que essa substituição é possível. Ela pode conter dentro dela a DRA também. Então, é por isso que essa substituição pode ser possível, ok? Nós vamos ver isso na nossa aula sobre DLPA e DMPL também. Nós temos a DFC, que é de caráter facultativo para as pequenas e médias empresas. Porém, é obrigatório para as empresas em geral se o valor do patrimônio líquido for superior a 2 milhões, ok? Então, se o PL for maior que esses 2 milhões, a DFC é de caráter obrigatório. E é obrigatório de qualquer forma para as empresas SA de capital aberto. Nós temos também a DVA, que é a demonstração que vai evidenciar a riqueza gerada pela empresa, que é facultativa para as pequenas e médias empresas e também para as empresas em geral, e obrigatório para as empresas de capital aberto. As notas explicativas são de caráter obrigatório para qualquer tipo de empresa. As notas explicativas sempre vão acompanhar as demonstrações contábeis, sejam elas quais forem, ok? Então, qualquer que seja a demonstração contábil, as notas explicativas vão trazer ali complementos, vão trazer elementos que vão complementar as demonstrações contábeis, vão trazer informações complementares. E como nós vimos no nosso quadro, nós temos que a DFC, por exemplo, ela é uma demonstração facultativa para pequenas e médias empresas. Mas isso não quer dizer que empresas pequenas e médias não devam fazer a DFC. Elas podem sim elaborar a demonstração dos fluxos de caixa para auxiliar na tomada de decisão dos seus gestores. E ela é uma demonstração que faz muita diferença nas pequenas e médias empresas. Então, não é porque ela não é obrigatória que ela não deva ser elaborada. Ela pode ser, sim, elaborada. É importante que você, como contador, observe quais as necessidades informacionais da empresa. Será que a empresa realmente ela precisa da informação do fluxo de caixa? Será que ela não precisa? É importante ter em mente esta questão. Bom, quando falamos a respeito de balanço patrimonial, nós temos aquela ideia de que balanço patrimonial representa, de um lado, ativo, representa passivo. Ou então, que balanço patrimonial representa bens e direitos e obrigações, ok? Hoje vamos expandir esse conceito que nós temos em mente de ser bens, direitos e obrigações. Vamos ver então? Nós temos no nosso slide que o ativo, por definição, em seu conceito, ele é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados, ok? E do qual se espera que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade. Então, perceba, o ativo ele é um recurso controlado.
não necessariamente a empresa ela tem que ter a posse daquele ativo, mas a empresa deve controlar aquele ativo. É um recurso controlado pela entidade, como resultado de eventos passados. Ou seja, houve um evento passado, um fato gerador que fez com que ela obtivesse aquele recurso. E com aquele recurso, ela espera ter um benefício econômico futuro. Por exemplo, a compra de uma máquina pela entidade. Então, houve um evento passado que gerou a realização dessa compra. Uma vez realizada a compra, a empresa ela detém o controle sobre o uso daquele maquinário e ela pode utilizar aquele maquinário para gerar benefícios econômicos futuros, como, por exemplo, produzir produtos, produzir mercadorias. Então, o ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que benefícios econômicos fluam para a entidade. Nós temos também, em relação à estrutura do balanço patrimonial, que, em relação ao passivo agora, é uma obrigação atual. Se estamos falando de passivo, estamos falando de obrigação da entidade como resultado de eventos passados, isto é, houve também um fato gerador, um evento passado, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos econômicos. Ou seja, se a entidade ela tem um valor a pagar, por exemplo, a um fornecedor, a sua liquidação para que, entre aspas, se elimine esse valor do balanço patrimonial, é necessário uma saída de recursos, como, por exemplo, uma saída de valores monetários do caixa, ou uma saída de valores monetários do banco. Então, o passivo é uma obrigação atual da entidade como resultado de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos econômicos, ok? Bom, além disso, nós temos o patrimônio líquido. Não se preocupe que daqui a pouco vamos ver a estrutura do balanço patrimonial, onde vamos enxergar todos esses elementos, ok? Atente-se agora para o conceito do ativo, passivo e patrimônio líquido. Nós temos que o patrimônio líquido é o valor residual dos ativos da entidade, após a dedução de todos os seus passivos. Podemos entender, por uma simples lógica, que ativo menos passivo é igual PL, patrimônio líquido. Os valores somados de todo o ativo da entidade, deduzido pelo passivo, é igual ao PL, ao patrimônio líquido. Então, nós temos essa estrutura do balanço patrimonial. Vamos visualizar, então, esta estrutura. É importante atentar-se que a estrutura não é a sua forma de apresentação, mas é o conjunto dos grupos que são apresentados. Então, por exemplo, nós temos como grupos o grupo do ativo, que é representado geralmente pelo lado esquerdo, por convenção, e o grupo do passivo, que é representado do lado direito, também por convenção. Então, nós temos que tanto o ativo quanto o passivo são subdivididos em outros grupos, em subgrupos. Podemos ter, por exemplo, o ativo circulante. A palavra circulante remete a algo que circula, que está circulando ali no curto prazo. Então, quando a gente fala de ativo circulante, estamos nos referindo ao curto prazo, às ações operacionais da entidade em relação ao curto prazo. E quando falamos de ativo não circulante, estamos pensando em todos os recursos controlados da entidade para o longo prazo. Então, ativo não circulante representa longo prazo, ok? E no ativo não circulante, nós temos também outros grupos, como, por exemplo, um grupo chamado realizável a longo prazo, outro grupo chamado de investimentos, um outro chamado de imobilizado e também o intangível. Na nossa aula de hoje, vamos explorar cada um destes grupos. Do outro lado, do lado do passivo, nós temos representado passivo circulante e passivo não circulante, cujo conceito da palavra circulante representa o mesmo. Então, se estamos falando de algo que é circulante, estamos falando de algo de curto prazo, ou seja, de uma obrigação da entidade de curto prazo, ok? E se estamos falando de passivo não circulante, estamos falando de algo que será
liquidado no longo prazo. Então, curto prazo, longo prazo. E por fim, nós temos o patrimônio líquido, o PL. É importante ter em mente também que quando falamos de passivo barra PL, então nós temos um grupo aqui de passivos barra PL, se temos passivos e temos PL, quer dizer que todo o conjunto de passivo representa as obrigações da entidade para com terceiros. Então, são obrigações com terceiros, são obrigações com credores, são obrigações com outros usuários, com usuários externos. Enquanto que, se estamos falando de patrimônio líquido, estamos falando de recursos próprios, ok? Então, temos patrimônio líquido representado como recursos próprios e passivo como uma representação de recursos de terceiros. É por isso que, em vários casos, é dito que o passivo representa a origem de recursos, seja com terceiros, no caso do passivo circulante, passivo não circulante, e o patrimônio líquido é uma origem de recursos da própria empresa, isto é, proveniente do sócio ou proveniente do desempenho da entidade. Então, nós temos a estruturação do balanço patrimonial. É importante apresentar todos estes grupos na hora de estruturar o balanço, tanto ativo quanto passivo. Esta é a representação do balanço patrimonial. A forma de apresentação pode variar em alguns casos, e isso vai da avaliação do contador, de onde ele está também realizando aquela publicação. Mas a estrutura em si é a apresentação das informações patrimoniais contidas nestes grupos que eu acabei de lhe apresentar. Então, todo o balanço patrimonial vai ter lá o ativo circulante, o ativo não circulante, o passivo circulante, o passivo não circulante e também o patrimônio líquido, de forma que seu conjunto todo vai representar a realidade e o posicionamento patrimonial da entidade, ok? Bom, agora vamos assistir a um vídeo onde vamos resgatar um pouco um aspecto histórico para discutirmos aqui como esse aspecto histórico está impactando no nosso contexto da contabilidade. O professor volta logo mais. Até lá. A contabilidade está presente nas civilizações desde os tempos mais remotos e vem evoluindo como prática, conhecimento e ciência à medida que o homem também evolui nas suas relações comerciais. No Brasil, os contabilistas chegaram com a colonização portuguesa por força das atividades mercantis. Em 1754, o governador Francisco Xavier Mendonça propôs que o contador tivesse uma formação profissional. E em 1870, o imperador Dom Pedro II reconheceu a Associação dos Guarda-Livros como entidade profissional estabelecida legalmente na corte. Das aulas de comércio, espécie de academia da época, passando pelos institutos comerciais até chegar às faculdades de hoje, foi um longo e difícil caminho de aprendizado. Em 1916, foi fundado no Rio de Janeiro o Instituto Brasileiro de Contabilidade. Nos anos seguintes, vários projetos de lei foram apresentados no Senado Federal, propondo a regulamentação da profissão contábil, mas nenhum chegou a ser aprovado. Na década de 1930, Getúlio Vargas editou 2 decretos estabelecendo que os guarda-livros e os contadores passassem a se registrar como profissionais na Superintendência do Ensino Comercial. Em 27 de maio de 1946, finalmente, a classe contábil conseguiu a sua almejada regulamentação, com a edição do Decreto-Lei 9.295, a Lei de Regência da Profissão. Foi um marco evolutivo extraordinário na contabilidade no Brasil, a partir do qual o sistema CFC-CRCs, há 6 décadas, seguia resoluto para consolidar a sua atuação em todo o território nacional, em cumprimento às suas atribuições legais. Hoje, além do edifício sede do CFC em Brasília,
Os 27 conselhos regionais de contabilidade estão instalados em sedes próprias, dotadas de recursos tecnológicos e dos meios de transporte imprescindíveis ao registro e à fiscalização do exercício da profissão em suas respectivas jurisdições. Entretanto, o mundo não para e o Brasil avança célere rumo ao desenvolvimento para assegurar a sua merecida posição no concerto das economias mais evoluídas. Fato que diz respeito muito de perto aos cidadãos profissionais da contabilidade. Há muito se fazia imprescindível atualizar a lei de regência original que ainda fixava, em cruzeiros, a contribuição dos profissionais e organizações contábeis registrados, e mandava que se publicasse no Diário Oficial anualmente a relação completa dos registrados, os quais nos dias correntes já somam mais de 430 mil contabilistas e 75 mil organizações contábeis. Um fato marcante na trajetória de lutas para atualizar a nossa legislação ocorreu no dia 26 de agosto de 2008, quando pela primeira vez um presidente da República participou do Congresso Brasileiro de Contabilidade. O presidente Lula, interagindo com 6 mil congressistas presentes, prometeu que apoiaria a reformulação da Lei de Regência, uma aspiração de toda a classe contábil brasileira. Por isso, decidi solicitar à minha assessoria que analise a possibilidade de encaminhar este projeto como iniciativa do Executivo Federal para que tenha os trâmites mais céleres, como é o desejo de vocês. Promessa feita, promessa cumprida. No dia 11 de junho deste ano, o presidente Lula sancionou a Lei 12.249, que alterou a Lei de Regência e abriu caminho para a modernização da profissão e para o fortalecimento ainda maior da classe contábil brasileira. Com a nova lei, o CFC tem um respaldo legal, claro e preciso para editar as normas brasileiras de contabilidade de natureza técnica e profissional, para regular os princípios contábeis, o cadastro de qualificação técnica e os programas de educação continuada. A lei institui a realização do exame de suficiência, que é uma garantia de qualidade do exercício profissional. Com a profissão unificada no plano superior do curso de Ciências Contábeis, tem-se um extraordinário incentivo para a maior capacitação dos contadores. O Brasil dá um salto de qualidade no fazer contábil, o que se faz indispensável para a sintonia com a contabilidade avançada, exigida pelo mercado global. Agora sim, a contabilidade brasileira encontra-se fortalecida e está dotada do respaldo legal que lhe permitirá contribuir, mais ainda, para o desenvolvimento econômico, avançando com o Brasil rumo ao futuro. Bem, como você pôde perceber, o Conselho Federal de Contabilidade, ele possui um papel muito grande. Foi através do Conselho que foi editado as normas brasileiras de contabilidade, que foi elaborado, então, os pronunciamentos contábeis que sempre acompanham as mudanças internacionais. E por que acompanhar as mudanças internacionais? Para que, como estamos num mundo globalizado, é importante que as informações contábeis financeiras das instituições brasileiras sejam comparáveis também com as informações das instituições internacionais. Então, é possível comparar informações de lugares diferentes. É possível ali ter uma mesma consistência, uma mesma base de comparação. Bem, como eu falei sobre ativo circulante, ativo não circulante, que representam elementos de curto prazo, elementos de longo prazo, vamos expandir um pouco mais o nosso entendimento sobre esses aspectos. Acompanhem comigo numa questão de reflexão. Vamos ver? Nós temos o que são as expressões ativo circulante e ativo não circulante. O que essas expressões remetem? Eu falei o significado delas, mas o que elas remetem? Bom, eu vou dar a você 1 minuto para você refletir e o professor volta para a aula para darmos sequência. Até lá!
Muito bem, voltamos então para a nossa aula. Temos aqui uma contribuição, eu vou ler para você. A pessoa comentou assim: o ativo circulante são apresentados os bens e direitos de curto prazo e com maior liquidez, realizável até o final do exercício seguinte. Já o ativo não circulante representa o longo prazo, além do exercício fim do exercício seguinte. Muito bem, é isso mesmo. Nós temos o aspecto da realização daquele ativo, mas este é um dos elementos, a realização no curto prazo, a realização no longo prazo, é um dos elementos. É importante pensar que quando falamos ativo circulante, estamos pensando no ciclo operacional da entidade no período atual, que geralmente é de um ano, ok? Então, o ativo circulante geralmente é de um ano, corresponde ao exercício social. Então, como que as operações da entidade neste período de um ano? Como serão as operações da entidade após esse um ano? Então, aí estamos referindo ao ativo não circulante. Então, existe uma preocupação quando a gente pensa em ativo circulante, ativo não circulante, com o ciclo da entidade, com os recursos que a entidade irá consumir ou irá vender no seu curto prazo ou então no seu longo prazo, ok? Bom, vamos explorar então os aspectos relacionados ao ativo circulante. Vamos entender mais? Nós temos que, em relação ao balanço patrimonial do lado do ativo, nós temos que circulante são as contas de maior liquidez, ok? São as contas de maior liquidez com vencimento dentro do período de 12 meses. Geralmente é 12 meses, geralmente em função da lei é 12 meses. Gerencialmente esse período ele pode ser modificado conforme as necessidades da empresa ou conforme o setor que a empresa atua, ok? Após o término do exercício seguinte. Então, o exercício social, por exemplo, 31/12 de 2018, mais 12 meses, teremos 31/12 de 2019. Então, de 2018 a 2019, teremos um período ali de 12 meses de exercício social que a empresa estará atuando, que vai se representar como ativo circulante. E dentro do ativo circulante, teremos várias contas, vários conjuntos de contas, como, por exemplo, o grupo de disponibilidades, que irá conter o caixa, o banco, aplicações financeiras. Teremos também clientes ou contas a receber, teremos estoques e teremos despesas antecipadas. É bom destacar que a sequência que são apresentadas as contas patrimoniais dentro do balanço patrimonial, ele possui uma lógica, ok? Então, as contas, eles são apresentados por ordem de liquidez. Então, o que é mais líquido? O caixa, por exemplo, ele é altamente líquido, ele já está no seu formato de dinheiro. O banco, por exemplo, é o segundo item de maior liquidez. O estoque, ele é um bem, ok? E para transformá-lo em dinheiro, é necessário vender este estoque para convertê-lo em disponibilidade. Então, o estoque é considerado menos líquido do que as demais contas, como disponibilidades ou clientes e contas a pagar. Okay? Então, nós temos o grupo do ativo circulante. Além disso, nós temos também o ativo não circulante, que possui os grupos, como já foi comentado, o realizável a longo prazo, os investimentos, os imobilizados, os intangíveis também, ok? Vamos visualizar, então, o significado de cada um destes grupos. Então, quando falamos a respeito do balanço patrimonial no ativo não circulante, pensando, então, no longo prazo, naquilo que é executável a longo prazo, nós teremos que o grupo realizável a longo prazo, que está contido no ativo não circulante, ele é composto por todos os valores que se realizam após o período de 12 meses ou um ano do término do exercício social. Então, nós temos lá exercício social, mais 12 meses, ativo circulante, como nós já vimos. E após o período de um ano, após 2019, a partir de 2019, teremos, então, os valores de realizável a longo prazo, aquilo que é executável no longo prazo, ok? Um outro grupo que temos organizados dentro do balanço patrimonial
são os investimentos, que são os ativos que não fazem parte da atividade da empresa, porém produz benefícios pela sua permanência na empresa. Então, por exemplo, ações de outras empresas não é algo que faz parte da atividade do dia a dia da empresa, mas é algo que traz benefícios para a empresa. Deixar imóveis alugados vai trazer benefícios para a empresa? Sim, vai trazer recursos financeiros para a empresa por deixar um imóvel alugado. Porém, alugar imóveis não é uma atividade principal da organização. Então, uma organização que produz e vende roupas, por exemplo, não terá alocação de imóveis como atividade principal. Então, esses imóveis que são locados fazem parte dos investimentos, vão trazer ali benefícios de longo prazo, ok? Nós temos também o imobilizado, que são todos os ativos utilizados para a produção de outros ativos que fazem parte da atividade da empresa. Então, nós teremos o imobilizado, que vai apresentar dentro dele as mesas, as máquinas, os equipamentos, os veículos, isto é, todos os recursos de estrutura que a organização utiliza para produzir um produto, para realizar a administração da empresa, para dar um suporte para os seus vendedores. Então, todos os recursos que a empresa utiliza, que ela detém, é apresentado dentro do grupo de imobilizado. Ok? Então, nós temos os grupos realizável a longo prazo, nós temos os grupos de investimentos, o grupo de investimento e o grupo de imobilizado. Após o grupo de imobilizado, teremos também o intangível, como o próprio nome já diz, aquilo que não é tocável. Então, é formado pelos ativos incorpóreos, sem forma física, isto é, que não podem ser tocados, como, por exemplo, marcas e patentes, softwares, fundo de comércio, carteira de clientes para profissionais de profissão legalmente regulamentada, ok? Então, dentro do grupo de intangível, teremos todos esses elementos. Mas é importante destacar que todos estes elementos que estão dentro do ativo intangível, que estão ali no ativo não circulante, dentro do intangível, eles devem ser mensurados. Então, se a empresa ela tem um ativo intangível, quer dizer que aquele ativo foi mensurado em algum momento. Por exemplo, quando a organização ela compra o software, então o valor da compra daquele software vai representar o valor do intangível, que é mensurado. O ativo intangível, ele não vai conter aquilo que não é capaz, aquilo que a entidade não é capaz de mensurar. Então, às vezes, valores relativos à marca da organização, às vezes nem é registrado, porque a entidade ela não consegue mensurar qual o valor daquela marca, pois não tem um respaldo que dê um embasamento para ela realizar aquele registro. Então, todas as informações que estão contidas no ativo intangível devem ter uma base, ou seja, deve ter tido alguma operação que vai fornecer o valor que vai representar aquele ativo intangível. Então, nós vimos, então, o conjunto de grupos que está contido ali dentro do ativo não circulante. E agora vamos conhecer o outro lado do balanço patrimonial, o passivo. Vamos ver? Nós temos, em relação ao passivo circulante, lembrando só que circulante, estamos nos referindo às operações da entidade no curto prazo. Então, quais são as obrigações da entidade no curto prazo? Como, por exemplo, nós temos fornecedores. Então, obrigações com fornecedores estará representado ali no passivo circulante. Obrigações de contas a pagar, contas de telefone, contas de energia elétrica, contas de água, contas com outros credores que a entidade tem a pagar, vai ser registrado ali no passivo circulante. É esperado que a entidade realize a liquidação desses valores no curto prazo, ok? E temos também, como por exemplo, financiamentos a pagar dentro do exercício social. E de maneira semelhante, o circulante ele vai representar 31/12
mais 12 meses é igual passivo circulante. É necessário considerar o período de curto prazo estabelecido pela empresa, 12 meses, que no caso é um ano, ou então 2 anos, dependendo do tipo de empresa ou do setor em que ela atua. Como eu falei, em relação ao ativo circulante, o ativo circulante ele é representado por ordem de liquidez, daquilo que é mais líquido para aquilo que é menos líquido. No caso do passivo circulante, nós temos uma forma de organização também. A forma de organização também é a exigibilidade, ok? Então, os itens mais exigíveis são apresentados por primeiro na lista do passivo circulante. Então, os itens menos exigíveis são expressos mais abaixo na estrutura do balanço patrimonial, ok? Entrando agora a respeito de passivo não circulante, a mesma regra que nós vimos do ativo realizável a longo prazo também se aplica. Se estamos falando de algo que é não circulante, estamos falando de algo que é de longo prazo, uma obrigação mais a longo prazo. Então, por exemplo, o exercício social mais 12 meses, teremos o passivo circulante. Ultrapassou o período de 12 meses, teremos um passivo não circulante. Então, é importante organizar os valores de forma a expressar aquilo que é de curto prazo e aquilo que é de longo prazo, tendo em vista as atividades operacionais da entidade. Como exemplo de grupos de conta, nós temos financiamentos a longo prazo, adiantamentos de sócio, adiantamentos de acionistas, empréstimos de longo prazo. Então, todos esses valores são de longo prazo. Não é esperado que a empresa liquide essa obrigação no curto prazo, embora ela possa fazer isso. Mas é esperado que a empresa realize a liquidação desses valores no longo prazo, ok? Então, existe um período de longo prazo que a empresa ela vai considerar, que ela deve considerar. Bem, agora vamos assistir mais um vídeo para realizarmos, então, mais algumas reflexões, e o professor volta já. Balanço patrimonial. Balanço patrimonial é um dos principais demonstrativos contábeis, e ele remete exatamente a essa ideia de balança, de equilíbrio entre dois elementos, o ativo e o passivo. Ativo. O ativo é composto pelos bens, uma casa, um terreno, dinheiro, tudo que é propriedade daquela empresa ou alguma outra entidade. E os direitos a receber, faturas, contas que outras pessoas têm a pagar para aquela entidade específica. E o passivo. Passivo é composto pelas obrigações a pagar. Então, o que aquela empresa tem a pagar, contas a pagar, responsabilidades a pagar, e pelo patrimônio líquido. A balança do balanço patrimonial é exatamente isso, um equilíbrio entre o ativo e o passivo, que tem que serem idênticos. O ativo tem que ser igual ao passivo, tem que ter exatamente o mesmo valor. Ativo. O ativo, como eu disse, são os bens. Então, o dinheiro que aquela empresa tem em espécie, depositado num banco, em algum lugar, investimentos, imóveis, terrenos, tem um valor, tudo isso tem um valor que pode ser avaliado, como no caso aí R$1 milhão. E os direitos a receber, direitos que aquela empresa, aquela entidade tem com outras pessoas, com outras entidades, com outras empresas, organizações, um valor que dá para ser contabilizado, avaliado. Então, o ativo é composto pelos bens e direitos a receber. Para que seja considerado um ativo, ele tem que ser um bem ou um direito. Então, um bem, como eu disse, um imóvel, uma casa, ou um direito. Algo que aquela entidade tem com outras entidades, com outras pessoas. Tem que ser de propriedade dessa entidade. Então, aquela empresa, aquela organização é proprietária daquele terreno, é proprietária daquele direito a receber, ela tem direito a receber de outra pessoa. Ser mensurável monetariamente.
Então, aquele terreno é avaliado em X reais. Aquele investimento tem o valor de Y reais. Dá para avaliar ele monetariamente e gerar benefícios presentes para a entidade. Então, um computador que já não tem valor econômico, já não tem valor nenhum, já está muito velho, ele não gera benefícios presentes para a entidade. Então, não pode ser considerado um ativo. Passivo. Passivo são as obrigações a pagar, contas que temos a pagar, que essa entidade tem a pagar. E o patrimônio líquido. As obrigações a pagar é conhecido como passivo exigível, porque existem outras entidades exigindo aquelas obrigações a pagar. E o patrimônio líquido. Passivo exigível. Como eu disse, são as contas a pagar. Aquilo que a entidade é responsável para pagar com terceiros. Então, obrigações com terceiros, dívidas. Patrimônio líquido, outro elemento do passivo, são os valores que os sócios investiram na empresa. Então, o valor que aquele grupo de pessoas investiu na empresa com o intuito de obter lucro, de manter a empresa funcionando, manter a organização funcionando. Isso é conhecido e considerado como patrimônio líquido. Muito bem. Apenas fazendo duas observações em relação ao vídeo, não sei se você reparou ou não. No vídeo foi dito que o ativo é um recurso de propriedade, não é um recurso de propriedade. Ele era considerado como um recurso de posse até mais ou menos 2010, 2011, com a atualização do conceito trazido pelo CPC. O CPC ele trouxe que o ativo ele é um recurso controlado. Então, não necessariamente a empresa ela tem que ter a posse daquele ativo, mas ele deve controlar aquele recurso, ter o controle sobre aquele ativo. E outro ponto também, não sei se você reparou ou não, é o termo passivo exigível. A expressão passivo exigível é uma expressão que se remete ao passivo circulante e ao passivo não circulante. Então, ao conjunto de passivo circulante e passivo não circulante. Este é um termo técnico que às vezes é utilizado por profissionais para se referir a todo o conjunto de passivo, ao conjunto de obrigações com terceiros, seja de curto prazo, seja de longo prazo. E falando em curto prazo, em longo prazo, eu convido você para ver no nosso slide uma atividade apenas para refletir essa questão do curto prazo e do longo prazo. Só que agora pensando na venda de uma mercadoria. A empresa vendeu uma mercadoria no valor de 3.600 em 36 parcelas de 100. A primeira parcela foi recebida em janeiro de 2018 e a pergunta é: qual dos valores abaixo representa a composição de saldo do ativo realizável a longo prazo? Então, tendo em vista essa venda de mercadoria, como que a empresa deve reconhecer esses valores no ativo realizável a longo prazo? Bom, o professor ele vai dar um instante para você, será um instante de 1 minuto e volta logo mais para discutirmos isso e dar continuidade à nossa aula. Até já!
Bom, voltamos então para a nossa aula. Tivemos aqui algumas contribuições. Teve um aluno que falou que é 1.200, outro aluno que também concordou, dizendo que é 1.200. Será que é 1.200? Vamos voltar então para o slide para observarmos novamente a nossa questão. Nós temos que a empresa vendeu uma mercadoria no valor de 3.600 em 36 parcelas. É importante refletirmos sobre esse número, sobre o valor dos 36. Então, se a empresa ela realizou essa venda no valor de 36 parcelas de R$100, a questão aqui é qual montante de recursos estará representado no curto prazo e qual montante de recursos estará representado no longo prazo. O montante que for relativo ao longo prazo estará contida no grupo de ativo realizável a longo prazo. Como eu falei anteriormente, os primeiros 12 meses das operações da entidade vai representar o ativo circulante. São os valores de curto prazo. Isso quer dizer que dessas 36 parcelas, 12 parcelas representam o ativo circulante, isto é, o valor de 1.200, 12 vezes 100. O valor de 1.200 vai representar, então, o curto prazo, ok? A diferença vai representar o longo prazo. Então, de 3.600 para 1.200, teremos, então, 2.400, que são as parcelas restantes que vão representar o longo prazo da entidade. Então, no caso aqui, a resposta correta é a letra C, ok? É importante separar em curto prazo, em longo prazo? Sim, é importante organizar as informações daquele evento contábil em curto prazo e longo prazo. A organização dessas informações é importante. É importante que a empresa ela reparta essas informações para o ativo circulante e para o ativo não circulante. E é recomendável que ela tenha um controle, no caso dessas parcelas, para que ela saiba qual o montante de curto prazo, qual o montante de longo prazo, ok? Vamos dar então continuidade à nossa aula para tratar a respeito do PL. Vamos ver então, acompanhe comigo. Nós temos sobre o patrimônio líquido. Nós, no começo da aula, vimos que ativo menos passivo é PL, é patrimônio líquido. Isto é, o valor residual entre ativo e passivo é patrimônio líquido, resulta no patrimônio líquido. Então, PL, ou patrimônio líquido, é a diferença entre o valor dos ativos e o valor dos passivos, ok? Cujo valor contábil pertencente aos acionistas ou aos sócios. O valor representado no PL, no patrimônio líquido, representa o valor de capital próprio, de capital dos acionistas, dos sócios. Como então é apresentado a estrutura do patrimônio líquido? Então, no patrimônio líquido, nós teremos o capital social, vamos entender cada uma dessas contas, ok? Cada um desses grupos, desculpa. Nós teremos também gasto com emissões de ações como conta redutora. Nós teremos também as contas de reserva, reserva de capital, reservas de lucro. Teremos ainda as ações em tesouraria. Mas ao final, vamos ter apresentado dentro da nossa estrutura os ajustes de avaliação patrimonial. E, por fim, a conta de lucros ou prejuízos acumulados. Então, o patrimônio líquido, ele é apresentado desta maneira em relação à sua estrutura. Então, para iniciar, eu vou trazer os detalhes a você de cada um desses grupos, ok? Então, nós temos em relação ao capital social. O que é, então, o capital social? O capital social é o valor investido pelos sócios da empresa. No caso de uma empresa limitada, LTDA, este capital se divide em cotas, mas no caso de empresas de sociedade anônima, SA, este capital se divide em ações. Então, o capital social representa todos os recursos investidos pelo sócio, ok? Quando a gente pensa no capital social, é importante ter em mente aquilo que o sócio se dispôs
para a empresa. Então, pense na abertura de uma empresa, por exemplo. Os sócios, cada um deles, vai dispor de um montante de recursos, seja recursos financeiros ou bens materiais, por exemplo. Então, suponha um exemplo, onde tenhamos 2 sócios. Um sócio disponibiliza 50 mil. Ele vai, na verdade, disponibilizar 50 mil. E o outro sócio vai disponibilizar também 50 mil em recursos materiais, móveis, cadeiras, etc. O que é feito neste momento? Na realização do contrato social, é subscrito o valor referente a cada sócio. Então, o valor de 100 mil, que vai representar o valor dos 2 sócios juntos, é um valor a ser subscrito. E à medida que os sócios levam esses valores para a entidade, entregam esses recursos para a entidade ela realiza estes valores, ok? Acompanhem comigo, então, no nosso slide, que temos 3 conceitos relacionados a capital social, que é o capital subscrito, que é quando o valor que os sócios subscrevem no contrato. Então, aquele valor que está no contrato é o valor subscrito, é o capital subscrito. Ou seja, o balanço patrimonial terá ativo 0 e passivo 0. Estará registrado esse valor de capital subscrito, porém, os valores de ativo e passivo estarão zerados. Por quê? Porque os sócios apenas fizeram um registro nominal, não entregaram nenhum recurso. A entidade não tem recursos, ok? Depois nós temos o capital a realizar, que é o valor que os sócios se comprometem a entregar, ok? Esta conta, ela acaba sendo uma conta redutora complementar ao capital subscrito. Então, aquilo que a entidade vai receber é um capital a realizar, aquilo que os sócios se comprometeram a entregar para a entidade. É importante lembrar aqui o princípio da entidade, que os recursos dos sócios não se misturam com os recursos da entidade. Então, após essa entrega, os recursos passam a ser da entidade e temos, então, o capital realizado, que é o valor efetivamente à disposição da empresa. Então, após a entrega desses recursos dos sócios para a empresa, os sócios, então, têm ali um comprometimento, a empresa recebe esses recursos, ok? Nós temos aqui um aluno pedindo para explicar novamente o conceito de longo prazo. Então, o conceito de longo prazo, como nós já vimos, é uma separação. É importante ter em mente a separação daquilo que é de curto prazo e daquilo que é de longo prazo. Como nós já vimos, o curto prazo vai representar os primeiros 12 meses, no caso daquele exercício que nós vimos agora há pouco. Então, os primeiros 12 meses vão representar o curto prazo. E os meses restantes vai representar o longo prazo. Então, nós teremos 12 meses mais 24 meses. É importante separar o valor em curto prazo e longo prazo? Sim, é importante organizar, mesmo que seja de um mesmo evento contábil, é importante separar aquilo que é de curto prazo e aquilo que é de longo prazo. Então, ultrapassou aquele período do exercício social da entidade, ultrapassou aquele período de um ano, os valores serão representados, então, no ativo realizável a longo prazo. A empresa, como complemento, ela terá um controle. Geralmente as empresas ela têm um controle onde ela vai controlar mês a mês quais valores vão permanecer ali no curto prazo e quais valores vão permanecer no longo prazo. Então, à medida que uma parcela vai sendo paga, por exemplo, uma parcela do longo prazo é transferida para o curto prazo. Então, no processo do dia a dia da empresa, realiza-se assim, a empresa ela trabalha com um controle que vai auxiliá-la no controle desse recurso, no caso dessas parcelas, ok? Bom, vamos dar então continuidade à nossa aula. Vamos voltar ao slide para vermos sobre o patrimônio líquido em relação aos gastos com emissão de ações. Então, todas as despesas que as empresas têm, como emissão de ações e outros títulos mobiliários, deixarão de impactar os resultados. Até a lei 11.638 de 2007, essa lei que foi um marco para a contabilidade, os gastos com essas operações eram tratados como despesas.
Ou seja, antes de 2017, esses gastos eram tidos como despesas. Porém, após a vigência da lei, após a lei entrar em vigência, esses valores são agora tratados conforme a nova lei contábil. A conta passou a ser considerada uma conta redutora do patrimônio líquido. Então, isso quer dizer que esses gastos relativos à emissão vai ser tratado, então, como uma alteração, uma mutação do patrimônio, e ela não vai transitar na DRE, na demonstração do resultado. A demonstração do resultado do exercício é uma demonstração que veremos na nossa próxima aula, ok? Então, só para ter adiantado, os gastos com emissão de ação são reconhecidos diretamente no patrimônio líquido, porque envolveu uma operação relacionada aos sócios e não à atividade operacional da entidade. Por isso, essa conta ela apresenta-se como uma conta que faz parte ali do PL, ok? Vamos dar, então, continuidade nas nossas contas. Estamos aqui vendo as contas do patrimônio líquido, os grupos de contas, na verdade. Então, nós temos um outro grupo de contas chamado reservas de capital. As reservas de capital são constituídas com valores recebidos pela empresa e que também não transitam pelo resultado por não se referirem à entrega de bens ou serviço pelas empresas e as reservas de capital devem refletir essencialmente as contribuições feitas pelos acionistas que estejam diretamente relacionadas à formação ou ao incremento do capital social. Então, as reservas de capital estão atreladas, estão adjacentes ao capital social. As reservas de capital constituem-se grupo de contas integrantes do patrimônio líquido. Então, suponha que a empresa realiza uma emissão ali de ações no valor de 10 mil. 10 mil é o valor nominal. Se os sócios decidem realizar a venda desse valor nominal por 16 mil, por exemplo, o valor da diferença, o valor de 6 mil, vai ser considerado como um ágio. Esse ágio vai entrar ali como reserva de capital. É um valor subjacente às reservas de capital, ok? Então, trata-se ali de algo relacionado aos sócios. Se é algo relacionado aos sócios, em termos da sua operação, ela não vai transitar no resultado do exercício. Ela não vai aparecer na demonstração do resultado do exercício, ok? Bom, vamos dar então continuidade. Vejamos as reservas de lucro. Teremos no nosso patrimônio líquido também as reservas de lucros, que são as contas de reservas constituídas pela apropriação de lucros pela companhia. Então, a empresa teve lucro naquele período? Se sim, se ela teve lucro, ela pode realizar, por exemplo, uma reserva de lucros, ok? Conforme previsto no artigo 182 da Lei 6404 de 76. Essa lei aqui é a lei das SAs, ok? A lei 11638 de 2007 é uma atualização da lei das SAs, desta lei aqui. Então, se estamos falando da lei das SAs, estamos falando desta lei, da lei 6404 de 76 e a lei 11638. Então, segundo a lei, para atender às várias finalidades, sendo sua constituição efetivada por disposição da lei ou proposta dos órgãos da administração. É importante ter em mente que, quando se fala de reserva de lucros, existe uma limitação. A lei estipula que uma reserva de lucro tem que ter como limitação 5% do lucro líquido, que pode ser constituído como reserva, limitado a 20% do capital social, ok? Então, existe uma limitação para a criação desse tipo de reserva. Além dessa reserva, a entidade ela pode criar outras reservas sem muitas limitações. Ela pode criar uma reserva estatutária, por exemplo, que é prevista conforme estatuto. Ela pode criar uma reserva para expansão, para que ela realize investimentos no futuro. Se a empresa ela tem intenção de realizar investimentos, ela pode destinar parte daquele lucro que ela obteve no período para a criação
de uma reserva de expansão, por exemplo, uma reserva de investimentos. Ela pode também criar uma reserva de contingência, tendo em vista uma perda no futuro. Se a entidade ela tem uma previsão de perder recursos no futuro, ela pode criar uma reserva prevendo esses aspectos, ok? Então, as reservas, elas são de vários tipos. As reservas que a entidade pode constituir pode ser de vários tipos, como a de expansão, como a de contingência, como a estatutária. Então, não existe limitações neste aspecto. Existem vários tipos de reservas e cada tipo deve ser observado quanto à sua finalidade, ok? Vamos dar continuidade, então? Vamos ver que também nós temos no patrimônio líquido as ações de tesouraria, que são as ações da empresa que foram adquiridas pela própria empresa, ou seja, são as ações que foram emitidas pela empresa e que foram readquiridas por ela mesma. Então, a empresa ela readquiriu ações. As opções pela recompra pode ser uma forma de obter ações para os programas de incentivo dos empregados para serem utilizadas como proventos aos acionistas da empresa, ou então para revenda futura. Então, a empresa ela pode recomprar ações que ela vendeu, readquirir ações. Então, se ela está readquirindo ações, haverá um crédito ali no caixa ou no banco e haverá um débito na conta ações de tesouraria como conta redutora ali apresentada no patrimônio líquido. Uma outra conta que podemos ter também é a chamada ajustes de avaliação patrimonial. Dentre as principais modificações decorrentes, conforme a Lei 11.638, está esta conta, ajuste de avaliação patrimonial. Podemos apresentar essa conta no PL, no patrimônio líquido, então, conforme a lei dispõe. Esta conta ela é classificada no PL e decorre do acerto dos valores do ativo ou passivo, que pode ser para mais ou para menos. Isso quer dizer que, na prática, o ajuste de avaliação patrimonial pode ser entendido como uma espécie de correção dos valores de ativos e de passivos. Então, quando a gente pensa a respeito dessa conta, ajuste de avaliação patrimonial, estamos pensando numa reavaliação, por exemplo, de ativos a valor justo. Então, se um ativo ele foi avaliado ao valor justo, a diferença daquilo que foi avaliado é reconhecido como um ajuste de avaliação patrimonial. Este ajuste de avaliação patrimonial também não afeta o desempenho da empresa, também não afeta a DRE, não representa uma transação da operação da empresa, representa apenas um ajuste dos valores de ativo, por exemplo. Então, a empresa realizou um ajuste no seu imobilizado, por exemplo, e este ajuste é reconhecido dentro do patrimônio líquido. É por isso que temos a conta de ajuste de avaliação patrimonial. Muito bem, vamos voltar ao slide para vermos a nossa última conta, que é o lucros ou prejuízos acumulados. Então, fechando o patrimônio líquido, ou PL, nós temos que a conta lucros ou prejuízos acumulados representam resultados acumulados, obtidos, que foram retidos sem finalidade específica, quando forem lucros, ou então estão à espera de absorção futura, quando forem prejuízos. Isto é, todo o lucro do exercício da entidade vem para essa conta de lucros ou prejuízos acumulados. Então, essa conta ela vai conter o acúmulo de resultados da organização ao longo do período. E esse acúmulo pode ser de lucros ou de prejuízos, ok? Com o advento da Lei 11.638 de 2007, para sociedades por ações, as empresas de capital aberto e para os balanços do exercício social, terminado a partir do dia 31 de dezembro de 2008, o saldo final desta conta não poderá ser mais credor. Então, não é possível que essa conta ela seja mais credora. Geralmente, essa conta de lucros ou prejuízos acumulados é tida como uma conta transitória. Por quê? Todos os valores que estão representados dentro dela devem ser destinados
ou para reservas, ou para distribuição de dividendos. Então, os valores contidos na conta lucros ou prejuízos acumulados devem ser distribuídos, ok? Devem ser distribuídos para as outras contas. Bom, estamos chegando então ao final da nossa aula. Eu darei a você um momento de perguntas, onde você pode colocar suas perguntas, suas contribuições, colocar as suas afirmações, para que possamos então realizar uma discussão aqui em sala e realizar o encerramento da nossa aula de hoje. O professor dará alguns instantes e volta já. Muito bem, voltamos então para a nossa aula, estamos encerrando a nossa aula. Eu tenho aqui uma contribuição, eu vou ler para você. O aluno pergunta um exemplo de ajustes de avaliação patrimonial. Então, quando a gente pensa a respeito do ajuste de avaliação patrimonial, estamos pensando num bem, por exemplo. Podemos citar um carro que foi revisado no seu valor. O valor do carro ele é registrado, a princípio, pelo seu valor contábil, e esse carro ele pode ser revisto para o seu valor justo, por exemplo. Então, o seu valor justo, o valor justo
ele é um valor que se aproxima do valor de mercado. É o valor aceito numa negociação entre duas partes, ok? Então, o valor do carro, por exemplo, pode ser ali, em circunstâncias específicas, ser atualizado ao valor justo. Então, por exemplo, se eu tenho um carro de 20 mil e esse carro foi revisto em termos de valor justo, e foi visto que aquele valor justo ele é de 25 mil, a diferença dos 25 mil para os 20 mil, que é de 5 mil, deve ser registrado na conta de ajuste de avaliação patrimonial. Então, ou seja, a conta de ajuste de avaliação patrimonial representa uma espécie de atualização dos valores patrimoniais, ok? Quando os valores patrimoniais são revisados a valor justo. E o valor justo é aquele valor de transação comercial, aquele valor que se aproxima do valor de mercado. Ele não é o valor de mercado, embora possa coincidir com o valor de mercado. Ele é um valor que se aproxima ali do valor de mercado, está relacionado ao acordo entre um vendedor e um comprador, ok? Muito bem, estamos então encerrando a nossa aula. Eu convido você para vermos então o nosso último slide da aula de hoje. Nós temos como considerações, pensando na estrutura. Então, eu quero reforçar isso a você. Focalize em entender nas nossas aulas a estrutura das demonstrações contábeis, como elas são estruturadas, como elas são organizadas. É importante organizar a informação. Então, nesse sentido, a estrutura das demonstrações contábeis é a forma organizada. A palavra-chave aqui é organizada de apresentar os eventos contábeis ocorridos dentro da empresa. Então, toda a apresentação do conteúdo informacional da contabilidade é expressa de maneira organizada dentro das demonstrações contábeis, em todas elas. Com a Lei 11.638, a lei que foi um marco para a contabilidade, as demonstrações contábeis ficaram organizadas e também estruturadas de maneira a propiciar clareza de maneira plena ao usuário da informação. Então, a ideia é fornecer clareza, é subsidiar o usuário da informação com informações consistentes, com informações claras, com informações precisas, que vão refletir a realidade da empresa. É com base nessas informações precisas, que expressam a realidade, que o gestor ele pode tomar a sua decisão, que os usuários da informação podem tomar as suas decisões. Tendo em vista todo esse conjunto de demonstrações, não só o balanço patrimonial, mas também as demais demonstrações, cada uma com a sua finalidade, o seu propósito, o conjunto das demonstrações contábeis vão subsidiar a tomada de decisão, ok? Apenas para reforçar a questão do curto prazo e do longo prazo, eu vi que os alunos discutiram um pouco a respeito disso. O que eu trouxe no slide para você foi apenas um exemplo. É importante ter em mente os 12 meses subsequentes. Então, quais são os 12 meses operacionais subsequentes da entidade? Então, esses 12 meses subsequentes vão representar o curto prazo da organização. Então, se eu extraio um balanço, por exemplo, de maio, então os 12 meses a partir daquela data vão representar os valores de circulante, que são os valores de curto prazo, ok? Então, é importante, no caso daquele exercício que nós fizemos, realizar um controle, porque na prática, as parcelas de longo prazo, a cada mês, uma parcela de longo prazo acabará sendo transferido para o curto prazo, no caso daquele exemplo que eu trouxe para você. Então, é importante ter em mente os 12 meses. Quais os 12 meses subsequentes a partir ali da data do balanço? Então, o ponto de referência é a data do balanço. Então, se o balanço ele foi extraído em 1º de janeiro, então os 12 meses a partir de 1º de janeiro. Se foi extraído em maio, então os 12 meses a partir de maio. Então, é os 12 meses subsequentes que vai trazer o ciclo operacional da entidade, o ciclo de curto prazo operacional da entidade, ok? Então, apenas para reforçar esta questão. Mas eu queria pedir a você para se atentar à estrutura das demonstrações contábeis. Então, nós temos o lado do ativo, no caso do balanço patrimonial, o lado do passivo, que vai apresentar também o patrimônio líquido. Então, nós temos esta estrutura que deve ser apresentada. Então,
lei, como nós vimos, e também os pronunciamentos contábeis vão frisar todos esses aspectos de forma a apresentar as demonstrações contábeis de maneira padronizada. Isso permite o aspecto da comparabilidade. É possível, uma vez que as demonstrações contábeis estejam bem organizadas, bem estruturadas, é possível comparar as informações, é possível comparar as informações entre entidades, entre períodos diferentes, então facilita para o gestor e propicia ainda mais a utilidade da informação. Então, as estruturas das demonstrações contábeis sempre visam a tomada de decisão, sempre visam o usuário da informação. Bom, estamos chegando então ao final da nossa aula. Nós vimos na aula de hoje sobre o balanço patrimonial, que retrata o posicionamento patrimonial da entidade em termos de recursos. Pensamos que balanço patrimonial são bens, direitos e obrigações, mas na nossa aula de hoje expandimos o nosso conceito. Então, se pensamos em ativos, estamos pensando em recurso controlado pela entidade, ok? Se estamos pensando em passivo, estamos pensando numa obrigação presente. Não que os conceitos estejam errados, não. Apenas trouxe a você uma atualização do conceito de ativo, de passivo, para para expandir nossos pensamentos a respeito dos significados do balanço patrimonial. E nas nossas aulas seguintes, vamos explorar o ADRE, por exemplo, a demonstração do resultado do exercício, ou demonstração do resultado do período, que vai trazer o caráter de desempenho da organização. Como que é o desempenho da organização em cada período? Será que a organização ela consegue ali gerar recursos próprios, consegue gerar lucro para a própria entidade? Esse lucro, como nós vimos na aula de hoje, ele pode ser distribuído ali em reservas, pode ser destinado para os sócios. Então, nós temos a DRE. A DRE ela possui também uma estrutura específica. E, embora ela tenha uma estrutura específica, assim como o balanço também tem uma estrutura específica, todas as demonstrações são flexíveis no sentido que devem expressar a realidade da empresa. Então, por exemplo, se a entidade ela não possui um carro, não há motivos para apresentar a conta de carro dentro do imobilizado da entidade, ok? Então, o balanço patrimonial, assim como as demais demonstrações, vão sempre trazer características relacionadas à entidade, tal como nós vamos ver, como por exemplo, na nossa aula sobre demonstração do resultado do exercício. Vamos ver na nossa aula seguinte que as vendas, por exemplo, e o custo que é apresentado dentro dessa demonstração, ela vai refletir o tipo de empresa. Então, se é uma empresa que presta serviço, ela vai ter um custo do serviço prestado. Se é uma empresa que vende mercadorias, ela vai ter um custo das mercadorias vendidas. Então, as contas patrimoniais, elas vão refletir a realidade da empresa. Assim também acontece com as demais demonstrações, como a DFC, a DMPL, a DLPA, que iremos explorar nas nossas aulas seguintes. Bom, eu espero que você tenha apreciado esta aula, que esses conhecimentos te agreguem profundamente e vamos realizar, tanto nessa aula quanto nas aulas seguintes, mais discussões acerca da estrutura, tentando entender o quão a estrutura das demonstrações são importantes para os usuários da informação. Bom, te vejo então na nossa próxima aula. Até lá!